paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e amigos. Vamos estudar a nossa lição de número 8 do primeiro trimestre de 2021, lição do dia 21 de fevereiro, com o tema Comprometidos com a Palavra de Deus. Comprometidos com a Palavra de Deus. Texto áureo: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Lucas 11, 28. Verdade prática: a autoridade divina da Bíblia deriva da sua origem em Deus. Deus é o autor da Bíblia, e isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade, não é isso? A Bíblia Sagrada, é lógico que ela tem a sua total garantia de infalibilidade, porque é um produto que tem o próprio Deus como o seu autor. Glória ao nome do Senhor Jesus. A leitura bíblica em classe está baseada no texto de 2 Timóteo capítulo 2, versículos 14 ao 19, na segunda epístola de Pedro também, capítulo 1, versículos 20 e o versículo 21. Objetivo geral: demonstrar o nosso compromisso com a palavra de Deus. Objetivos específicos: primeiro, afirmar a autoridade da Bíblia. Segundo, mostrar o zelo pela boa doutrina. Terceiro, pontuar os cuidados quanto aos modismo. Na introdução desta lição, nós encontramos o seguinte: nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar a interpretar as Escrituras Sagradas. O primeiro tópico desta lição: a autoridade da Bíblia. No primeiro item nós vemos aqui sola Escritura, sola Escritura. E aqui temos a menção dos nossos reformadores do início do século XVI, Lutero e Zwinglio, que entre outros eles deram o brado de sola Escritura. Significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã, e é por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade. Nós não precisamos, como as seitas usam aí, por exemplo, os católicos romanos têm a Bíblia e a tradição, não é? Não somente a Bíblia e a tradição, mas eles colocam até mesmo o magistério da igreja, incluindo aí o Papa, os bispos e tudo mais, acima da Bíblia, colocando como que o Papa, sentado em seu trono, tem uma palavra infalível, portanto está acima de alguma interpretação da Bíblia ou da autoridade da própria Bíblia. Aí vem a tradição e depois a Bíblia Sagrada em terceiro lugar. Isto nós não concordamos. A Bíblia é a única regra de fé e prática do crente para nós crentes assembleanos, pentecostais clássicos, que cremos nas verdades bíblicas como elas são. As Testemunhas de Jeová têm a tradição, ou melhor, a tradução do Novo Mundo, que é uma tradução toda cheia de erros, né, eles próprios se contradizem. Eu tenho aqui Bíblias das Testemunhas de Jeová, uma Bíblia bem antiga, e que as mais novas se contradizem com ela. Eles não fazem mais uso destas Bíblias mais antigas, então nem mesmo eles conseguem se acertar dentro das suas heresias com as Bíblias que eles fazem voltadas para apoiar os erros e enganos que existem nele. Então, a exemplo das Testemunhas de Jeová, aqui tem a tradução do Novo Mundo e mais a revista Sentinela. Os Mormons têm a Bíblia e mais o livro de Mormon e outras publicações como fonte de autoridades espirituais. Ou seja, a Bíblia somente não é suficiente para eles. Eles procuram outras coisas mais para apoiar seus ensinamentos e as suas doutrinas. O segundo item deste primeiro tópico: nossos fundamentos. Os pentecostais ainda são vistos por alguns não pentecostais, e sensacionalista como um movimento que baseia suas crenças e prática nas emoções e ensina a crença no cânon aberto.
Nós acreditamos que o cânon sagrado da revelação divina para que os livros sagrados canônicos fossem escritos, é lógico que se encerrou com o livro de Apocalipse, né? Iniciando-se em Gênesis, findando-se em Apocalipse, 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. Porém, nós acreditamos que o Espírito Santo ainda trabalha, ainda atua, ainda evidencia dons através dos servos de Deus. Agora, nenhuma dessas evidências espirituais podem ir além daquilo que está escrito, ou até mesmo confrontar o que a palavra do Senhor nos diz, pois o próprio apóstolo Paulo também falou, escrevendo aos Gálatas, ainda que um anjo venha anunciar um outro evangelho, além daquele que nós já temos anunciado, que seja anátema, que seja maldição. Então nós não cremos, como algumas pessoas dizem, que o cânon sagrado está aberto. Não, não é assim que nós cremos. Terceiro, não somos deístas. E aqui o comentarista coloca duas palavras, deístas e teísta. Deístas são aqueles que acreditam que Deus criou todas as coisas e tal, e depois deixou a sua criação caminhar sozinho, como um relojoeiro que dá corda no relógio e deixa ele trabalhar sozinho. Não é assim que nós cremos. Nós somos com a letra T, teístas, isto é, cremos que Deus não está longe de cada um de nós, como Paulo falou aos atenienses em Atos 17, 27. Nós cremos que Deus continua a se comunicar com o seu povo por meio dos dons espirituais. Aleluia. Então, o Espírito Santo, ele se comunica conosco, aleluia, através dos dons espirituais, e comunica a vontade do Senhor para conosco. No segundo tópico da nossa lição, nós vemos aqui o zelo pela doutrina. E aqui vem o ensino ou a instrução. Quando o texto sagrado expressa e perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos 2,42, isso significa que os discípulos permaneciam seguindo os ensinos ou doutrinas pregadas pelos apóstolos. Por isso nós, assembleanos, temos em nossos cultos um culto voltado para o ensino da palavra, para a pregação da palavra, o estudo sistemático da palavra, ou na sexta-feira, no nosso caso aqui, culto de doutrina, ou no domingo, culto também de ensino, que é a nossa escola bíblica dominical, que de maneira sistemática nós estudamos em cada uma das faixas etárias dos nossos irmãos, estudando sistematicamente a Bíblia Sagrada para a preservação desta doutrina que foi pregada por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelos apóstolos, e temos no nosso cânon sagrado. Adiantando aqui, o segundo item fala o conteúdo da fé. Os credos e as confissões de fé são dois tipos distintos de documentos eclesiásticos, mas com o mesmo propósito. Qual o propósito dos credos? Qual o propósito aqui das confissões de fé? É interpretar as Escrituras para sintetizar o ensino da igreja. Os credos são genéricos e as confissões de fé são mais elaboradas e específicas. Então, quando nós citamos em nossa doutrina o nosso credo ou a nossa confissão de fé, não estamos dizendo que precisamos destes para validar a Bíblia Sagrada. De maneira alguma, eles servem para nos trazer um maior esclarecimento de forma sistemática da doutrina que já temos na Bíblia Sagrada. Terceiro item, a nossa confissão de fé e a Bíblia. A nossa confissão de fé não é de autoridade particular, pois expressa o pensamento da vida da igreja. Esse documento é submetido às Escrituras, não está acima das Escrituras, mas está submetido às Escrituras. Tem que estar de acordo com o que diz as Escrituras Sagradas. A nossa declaração de fé ocupa extraordinária importância na vida da igreja como sumário doutrinário. Veja, um sumário doutrinário da Bíblia, e ajuda a nossa compreensão, além de servir como proteção contra as falsas doutrinas. Entretanto, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é fiel
e ela é verdadeira. A declaração de fé expressa a doutrina oficial da igreja, tanto da nossa quanto de outras que têm também a sua confissão de fé. Há no Novo Testamento embriões de credos e confissões de fé que nós encontramos em Mateus 16, Filipenses 2, 1 Timóteo 6, que foram desenvolvidos ao longo da história da igreja. Glória a Deus. Terceiro tópico da nossa lição: cuidado quanto os modismos. Esse ponto aqui desta lição é muito importante. Modismo, essa palavra traz a ideia do que está na moda. Isso se aplica também no campo teológico. São os ventos de doutrina que vêm e vão. Modismo são aqueles ventos de doutrina que aparecem, que têm caráter efêmero, passageiro, que para nada aproveitam. Em outras palavras, são inúteis e inaproveitáveis. Quem não se lembra de alguns destes ventos de doutrina, como por exemplo o dente de ouro, a unção do caicai, né? O sopro santo, o G12, a febre dos anjos, né? Houve casos de pastores aí que deixavam cadeiras vazias em cima do púlpito para o anjo sentar. Isso aqui são ventos de doutrinas e de heresias que foram combatidos por nossa igreja, que a nossa confissão de fé, que o nosso credo rebateu esses ventos de doutrinas e não foi permitido entrar dentro das igrejas da Assembleia de Deus, estes chamados modismo. E aqui nós vemos na sequência a palavra do Senhor dizendo: procura apresentar-te aprovado. Essa qualificação vem de quem? Do Espírito de Deus. Apresentar-se a Deus aprovado significa estar disponível, testado e aprovado por Deus e reconhecido pela igreja. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 18. É preciso que o obreiro da casa do Senhor, ele seja provado e seja aprovado, de acordo com o que a palavra ensina, de acordo com o que a palavra do Senhor orienta. É por ela que nós somos aprovados diante da igreja, diante do ministério, diante daqueles que impuseram as mãos sobre nós para nos levar ao santo ministério do Senhor. Terceiro item: como obreiros que não têm de que se envergonhar. O termo obreiro, tanto em grego como em português, vem de obra, trabalho, e tem significado amplo no Novo Testamento. No sentido literal, refere-se aos trabalhadores do campo, aqui obreiros que não têm de que se envergonhar. Nós não nos envergonhamos da doutrina do Evangelho, da pregação do Evangelho, do nosso credo, da nossa declaração de fé. Não precisamos nos envergonhar, porque ela tem a sua pureza, a sua santidade, a sua veracidade arraigada, fundamentada na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. E um obreiro que se preze, ele tem a palavra do Senhor guardada no seu coração, na sua mente, para defender com mansidão aos contraditórios quando confrontar o mesmo acerca da sua fé e daquilo que ele crê. E a Bíblia diz aqui que ele deve manejar bem a palavra da verdade. Maneja bem a palavra da verdade. Isso aqui traz a ideia é manter o curso correto. Manejar bem a palavra da verdade é manter a doutrina correta, a ortodoxia, a pureza da doutrina sagrada, do jeito que foi pregada por Jesus, do jeito que foi proclamada pelos apóstolos, também certamente será por nós, com eficácia, com graça, com poder, com conhecimento da parte de Deus na vida de cada um dos obreiros, e assim ele vai manejar bem esta palavra da verdade. A preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra de Deus, com base numa exegese sólida, com aplicação para a edificação espiritual da igreja. Há muitas interpretações forçadas da Bíblia Sagrada. E aí aquelas duas palavrazinhas teológicas, que nós acabamos de citar aqui, exegese com X e exegese
com S, que fala exatamente que a exegese é quando você vai extrair do texto a verdade que a palavra do Senhor está dizendo. E exegese é quando você está querendo colocar no texto sagrado a sua ideia. Há pessoas que leem a Bíblia, criam uma ideia e vai procurar na Bíblia alguma coisa para apoiar a sua ideia, como que colocando no texto a sua visão, quando deve ser o contrário, extrair do texto aquilo que o texto sagrado está dizendo. Conclusão: nós temos compromisso com a palavra de Deus e cremos que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Diante disso, fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre a nossa vida. A nossa autoridade é a palavra de Deus. Por ela andamos, por ela nos movemos e por ela vivemos e herdaremos a vida eterna. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando aos amados irmãos. Fique com esta lição tão abençoadora. Vivamos de acordo com o que nos diz aqui as Sagradas Escrituras. Glória a Deus. O tema desta lição: comprometidos com a palavra de Deus. Nós não temos compromisso com modismos, nós não temos compromissos com ideias heréticas que surgem no meio dos chamados neopentecostais e outros aí. Não, o nosso compromisso é com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Por ela andamos e nos movemos. Fique assim com esta palavra. No próximo domingo estudaremos sobre o assunto vivendo o fervor espiritual. Se o amado irmão ainda não é inscrito no nosso canal, te convido a se inscrever. Se inscreva, deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu comentário, acione aí o sininho para receber a notificação de novas mensagens que certamente serão abençoadoras para a tua vida. Que Cristo Jesus continue derramando graça abundante sobre você, querido irmão, sobre a sua casa, sobre todos os seus. Amém.